Paz de Cristo, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Escrituras e Café. Graças a paz, sou Claudenir. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que a gente vê que movimenta bastante na internet. É possível ser cristão sem igreja? Depois você possa, ter condições de responder essa pergunta, né, de acordo com o que a gente vai dizer aqui, eu queria ler primeiro a passagem de Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né, o grande dia. Então, que as pessoas que se denominam, né, que se intitulam desigrejados, possam avaliar, né, como estão servindo a Deus, né, se realmente estão, né, alguns servem, né, como a gente estava discutindo aqui antes, até ímpios servem a Deus, então vamos tratar disso. Isso é interessante, tá? Servir a Deus não quer dizer que você será salvo. Essa palavra sobre até ímpios servem é porque todos têm um papel na salvação, todos têm um papel na obra divina. Então, mesmo que você seja um joio, você também está servindo na obra divina. Mas, entrando para o nosso tema, eu também queria citar o verso dos Salmos, Salmo 122, versículo 1, diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se você não congrega, se você se sente um desigrejado e acha que não é importante estar na casa do Senhor, a gente vai levantar alguns pontos aqui que é o pensamento de alguns desigrejados. Se você também tem algum ponto, embora seja desigrejado, a nossa principal ideia é fazer com que você tenha a consciência de que, mesmo diante das falhas das igrejas, de algumas congregações, denominações, que são compostas por pessoas pecadoras, você não deve imputar isso como motivo para não congregar ou fazer parte de nenhuma comunhão com os irmãos em Cristo, tá? Nesse momento a gente vai falar sobre igreja, as igrejas denominações, não a igreja do corpo de Cristo, né? Que a gente entende que a igreja do corpo de Cristo é composta por membros de várias denominações espalhadas pelo mundo, e não da denominação A ou B. Bom, mas primeiro é bom a gente assim conceituar o que é igreja, né? Uma igreja verdadeira. A questão do ser igreja conforme o padrão bíblico, eu creio que foi Hernandes Dias Lopes que eu vi ele comentando uma vez um texto sobre ter três requisitos, né? Três características. A primeira é que é pregação fiel da palavra. Então, uma igreja vai ter essa pregação de acordo com a palavra de Deus. O resto aí é seita, né? Não é a igreja de Cristo, é a igreja que o Senhor Jesus fundou. Também temos a questão dos sacramentos, que é os sacramentos, não sete sacramentos, né? Que nem a igreja de Roma. Os dois sacramentos, o batismo e a ceia ali são feitos para os irmãos. E também temos a disciplina, onde se há alguma queda, há alguma falha de algum servo de Deus, haverá disciplina. Então, a gente também pressupõe que há uma liderança, há um irmão que entende mais da palavra, que pode, né, pastorear aquele povo. Então, muitos sim, se desiludem, muitos se entristecem por conta do sistema atual, que é cheio de falhas, como o irmão falou, realmente. Onde tem pessoas, né, haverá falhas, haverá erros. Procurar um sistema perfeito nessa terra é impossível. Então, muitos aí se desiludiram e saíram, né, para congregar, né, digamos assim, congregar sozinhos, que a gente vai mostrar que é bem complicado à luz da palavra. Outros, por necessidade mesmo, não tem uma igreja boa nesses padrões perto, né, assim onde moram, não tem como ir uma igreja assim. Então, a gente tem como aconselhar essa pessoa no sentido de que, sim, procure congregar, mesmo que seja distante. Então, não vá para a igreja que seja mais próxima, que você vê que ela é longe, está distante da Bíblia. Vá para a igreja que está mais perto da Bíblia, mesmo que você tenha que percorrer léguas, né, para aprender mais, né.
o sistema de cultuar a Deus já é complicado porque a gente separa, a maioria das pessoas separa um dia na semana. Então, esse sacrifício, né, é bem produtivo, vai ser benéfico, né, para você, para sua família. Então, o foco aqui não é nenhum desses dois tipos. É naqueles que são desigrejados porque condenam os padrões, condenam todas as instituições, todas as denominações. Esse é o foco que a gente quer tratar aqui, né? Eles condenam. E a gente não está aqui nem para condenar eles, nem para rebater eles, mas para tipo aconselhar, ajudar o que a palavra diz conforme igreja, essa questão de cultuar, congregar, como eu li lá em Hebreus, o irmão falou, passagem de Salmos. Em Efésios 4, Paulo fala sobre a igreja ser corpo, né? Então, que a gente entenda a igreja invisível, essa igreja universal, fundada por Cristo há 2000 anos, como o corpo de Cristo, né? Ou um edifício, ou uma lavoura, né? Então, a gente entende que uma pessoa só, é difícil ser igreja só um. Não. Exatamente. Um dos argumentos que a gente sempre vê em livros que tratam, abordam sobre esse assunto, até mesmo de desigrejados que têm livros falando sobre o motivo de não congregar, e também os teólogos desigrejados da internet. A gente trouxe alguns argumentos, e o primeiro deles, pegando o gancho aqui das falas do Darlan sobre o que é uma igreja verdadeira, é que Cristo não deixou qualquer forma de igreja organizada institucional. Então, assim, se ele não deixou, como é que em várias passagens da Bíblia a gente consegue ter base para isso? Eu vou usar uma passagem que os católicos usam muito para falar sobre Pedro, né? Que Pedro é o pai da igreja. Mas o que a gente tem que enfatizar aqui são as falas de Cristo sobre a igreja. Mateus 16, a partir do verso 15, diz o seguinte: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui é o próprio Cristo falando que existe a necessidade da igreja, que Pedro está sendo instituído naquele momento para dar início à igreja de Cristo. E essa igreja, chegando até os dias atuais, a gente tendo acesso fácil à palavra de Deus, né, se iniciou ali através do trabalho da vinda e ressurreição de Cristo, de todos aqueles 3 anos ali que ele passou exercendo a sua função de Salvador, e pós sua ressurreição também a orientação que ele deu aos seus apóstolos, né? Tá bom? É que desconcentra, sabe? Já você também tem outros questionamentos que a gente levantou aqui que os cristãos, ou boa parte dos desigrejados, assim, que se dizem, né, desigrejados e cristãos, eles levantam a falha do pastor, a forma como a igreja aborda, como o Darlan citou no finalzinho das suas palavras, que é uma igreja não voltada para a palavra de Deus. Literalmente, igreja, isso eu falo como congregação. E assim, a igreja ela é imperfeita. Então, inicialmente, toda igreja que for de pastores renomados, eles vão estar falando, eles são pessoas imperfeitas que vão estar levando a palavra de Deus. Então, você não pode querer que algo imperfeito crie algo perfeito. Então, só Deus, que é perfeito, criou algo perfeito, né? Então, com base nisso, a gente é super entendido. Eu até concordo, tá? Com os desigrejados quando eles saem de uma igreja onde o pastor não está pregando o evangelho, onde a igreja não está servindo a Deus. Essa atitude é a mais que correta, mas ele deve buscar uma igreja que tenta ao máximo servir a Deus. Não vai conseguir 100%, nem Israel, que foi um povo separado por Deus, como a gente consegue ver no Pentateuco, eles conseguiram servir a Deus, cumprir as suas leis, né? Foi necessária a vinda de Cristo para que a gente tivesse novamente essa porta de entrada a,
de acesso mais fácil a Deus. Então, o que eu digo é, se você congregou em alguma igreja onde o pastor ele não foi correto com a pregação da palavra, ele não foi bíblico, onde a igreja ela não está buscando servir a Deus de fato, e sim a seu próprio ego, que é o que a gente vê em muitas congregações, principalmente aquelas de teologia da prosperidade, que buscam benefícios próprios, de fato saia dessa igreja, dessa denominação, mas busque outra igreja que realmente tenta servir a Deus, que vai servir a Deus, porque esse é o nosso principal fim, esse é o nosso principal propósito, é servir e honrar a Deus, mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Porque não, ou não, embora exista a facilidade hoje das redes sociais, a gente consiga ver pastores renomados, achar ótimas pregações, mas você está tendo uma comunhão com o seu celular. Você não está tendo comunhão com o irmão que pode lhe corrigir, que pode lhe ajudar, que outras pessoas podem ajudar. Isso até leva para aqueles pontos onde o próprio Cristo diz o seguinte: se teu irmão peca, vá, fale que ele está pecando. Se ele continuar pecando, chame outros membros da igreja e o corrijam. Se mesmo assim ele continuar pecando, chame toda a congregação e o corrijam. E, mesmo se ele continuar pecando, o expulsem da igreja. Expulsem do meio de vós. Então, assim, a comunhão com os irmãos é importante. Ter e fazer parte da congregação é importante. Mas também é seu papel acompanhar, igual os bereanos, se toda a palavra está sendo pregada, é correta, é a palavra de Deus, é isso que está querendo dizer. Se você perceber que não, se você perceber que aquela igreja realmente não faz parte da comunhão com Cristo, que a congregação não busca o fim principal de glorificar e honrar a Deus, saia e busque outra igreja que faça esse papel, mas não se permita ficar sem comunhão e congregação, tá? Além desse argumento, né, de dizer assim, eu mesmo sou igreja, né? Eles dizem, defendem, né, que Cristo não fundou assim igrejas, templos, erigiu templos. Deus não habita em templos de mãos humanas, pegando até uma passagem do Antigo Testamento, né? E que na Nova Aliança, essa questão do Templo de Jerusalém, o sacerdócio levítico foi abolido. Isso é uma interpretação errada do que a palavra ensina, né? Tanto que a gente vê as cartas lá de Apocalipse, são igrejas locais, né? Em Atos a gente vê a reunião dos irmãos se congregando, né? Orando, lendo salmos, hinos, louvando, partindo pão, tudo junto, reunindo-se, né? A questão da koinonia, comunhão, todos juntos, reunidos no mesmo local, ó. Mesmo que fossem cavernas por conta da perseguição, mesmo que fossem de forma clandestina escondidos, mas estavam num local físico, vários irmãos reunidos, orando, partindo pão, lendo a palavra, relembrando das palavras de Jesus. Então, aqueles que condenam, né, isso, porque todo sistema denominacional, as igrejas, são falhas, justamente, que são formados por homens. Então, é cheio de pecadores, sim. Então, venha participar também, vai ser mais um. É a questão de ver o desigrejado entender, né, fazer essa crítica e generalizar de uma forma errônea também, né? A questão de condenar, julgar de forma hipócrita, como o Senhor Jesus ensina, para não fazermos. Então, não tem como ser membro, como Efésios ensina, ser corpo, a igreja é o corpo, não tem como ser um membro fora do corpo. É que nem um jogador de futebol, né? Tipo o jogador de Fortaleza, do Ceará, ele tá fora do time, ele está fora do estádio. Não, eu sou o time de Fortaleza, eu sou o time do Ceará. Não, é uma equipe junta, são os 11 jogadores que são um time, dentro do campo jogando, né? É aquela equipe, não é um só que é o time, ele é apenas um jogador. Então, a gente tem que entender o que é a igreja, né? Que estamos ali para servir, para fazer a vontade de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, não condenando a igreja, condenando aquela que o Senhor erigiu, né? Tem até protestantes que ensinam assim como a igreja católica ensina, né? O Senhor Jesus é o pai, a igreja é a mãe. Tá um pouco errado, tá equivocado. Mas, sim, a noiva, ela merece todo o respeito, merece reverência, e fazemos parte dela, né? Nós que servimos, e isso não é por mérito nosso. Somos igreja, apesar de pecadores, né? O que Lutero ensina, somos santos e pecadores, estamos aqui para buscar a Deus, conhecê-lo mais e fazê-lo conhecido. Isso é o papel da igreja, né? Não
somos melhores, somos perfeitos, nada disso. Interessante. Outro ponto que chama a atenção é que muitos dizem, a igreja verdadeira não tem templos, né? Alguns até utilizam uma passagem que fala que Deus não, que o que é o homem para construir um lugar para ser a morada do Senhor, né? Só que a congregação, a igreja é um momento de comunhão entre os servos de Deus, né? Entre uma parte do corpo de Cristo. Se fosse fazer o ajuntamento de toda a igreja de Cristo, não caberia realmente num único templo. Então, mas esse corpo ele está espalhado pelo mundo. A gente fala línguas diferentes, a gente tem a cultura diferente, mas a nossa fé é única, né, para os cristãos. Então a gente serve a Cristo, a Deus ali, e a gente entende que existe essa necessidade do templo, mas trazendo para a Bíblia, né? Já que as pessoas dizem, os igrejados dizem que esse ponto, né, que a igreja não tem templo, não tem culto regulares aos domingos, não é para existir uma hierarquia, uma tesouraria, ofícios e tal. Lá em Atos 14, Paulo ele começa a anunciar o evangelho. E lá em Atos 14, a partir do 21, eu quero ler para vocês, ele diz o seguinte: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Então, quer dizer, promoveram nas igrejas. Ali já tinha sido criada igreja nessas cidades. E também eles começaram a criar uma hierarquia para que existissem líderes que orientassem os membros da igreja a servir ao Senhor, as suas ofertas, ao trabalho de evangelização. Então, assim, é difícil compreender esse pensamento de alguns desigrejados, assim, de falar sobre a não congregação, porque existem várias passagens bíblicas que retratam sobre a igreja, sobre a importância da igreja. Mas era a igreja primitiva. A igreja primitiva ela foi criada em várias cidades, em vários países. Ela foi espalhada pelo mundo, a gente consegue ver as cidades que os apóstolos foram pregando. Elas não se ajuntaram, se alocaram em um único local. Embora futuramente, na época de Constantino, a igreja tenha se tornado apostólica romana, mas a igreja que antecedeu ela até os protestantes realizarem o início da reforma, o que antecederam era uma igreja espalhada, que realmente eram partes do corpo de Cristo, né? Não era a igreja de Cristo ainda, a gente ainda não chegou nos dias finais, onde essa igreja vai ser ajuntada, o seu joio vai ser separado, o trigo vai ser separado, e ali vão ser levados para Deus, tá? Isso mesmo, muitos também levantam aquela questão da palavra que o Senhor fala para a mulher samaritana em João 4, né? Que não é no templo de Jerusalém, não é Gerizim. O Pai procura verdadeiros adoradores que o buscam, né? Que o querem adorar em espírito e em verdade. E isso no necessário tempo. Também levanta a questão do ladrão na cruz também, né? Que ele não congregou, mas foi salvo. Aqui a gente está dizendo que frequentar a igreja é salvo. Nada disso. Né? Ter fé em Jesus Cristo. Né? Buscá-lo, amá-lo. Isso salva. Mas é um mandamento congregar. É uma ordenança. Né? A gente tem que fazer parte de um corpo. Que é a igreja. Então, a pregação genuína, a questão do ouvir o evangelho, aquilo que salva, aquilo que onde o Espírito Santo vai trabalhar. Ele não só trabalha em igrejas locais, mas aquela pessoa convertida, realmente, que ouviu o evangelho, que aquilo a transformou, se arrepende de seus pecados, agora tem fé em Jesus Cristo,
Ou ela vai fundar uma igreja, né, uma denominação, ou ela vai chamar pessoas a si, levando a anunciação do evangelho, a anunciação da verdade, ou ela vai congregar onde se escuta a verdade. Então, é uma coisa que anda, né, assim, juntamente, a verdade, congregar. Escutar a verdade, congregar. Então, se a pessoa está desiludida por muitas mentiras, né, roubalheiros que a gente vê em muitas falsas igrejas aí, falsas igrejas realmente existem. Falsas religiões existem, né? Porque são formadas por pessoas. Então, que o verdadeiro cristão se apega a isso. Como adorar em espírito e em verdade? Buscando ouvir a palavra de Deus e as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão podem ouvir, você fale a verdade na questão dos frutos espirituais. Como a pessoa vai exercitar os frutos, né, da mansidão, da temperança, do domínio, da bondade, do amor, sozinha com ela mesma. Por isso que é necessário essa diversidade de pessoas, né? Assim como um corpo tem vários membros com várias funções, assim é a igreja. Então, justamente se a pessoa se viu que não era valorizada no tal igreja, né? Eu acho que o ego dela que tá querendo se sobressair. Então, se você procurar servir, procurar amar, procurar ajudar mais, então com certeza igrejas que não faltam, certo? Para que ela possa congregar, possa ser útil, possa servir, possa ajudar e ser pastoreada, que é importante, né? Você vai partir o pão com pessoas de diversas mentalidades, né? Porque os desigrejados eles ficam isolados. E não é isso que a palavra ensina. Né? Isso é prejudicial para ele mesmo, para ele mesmo. Ele vai ficar, não vai aprender, ele vai, também não vai poder ensinar. Fica complicado assim uma vida cristã isolado como uma ilha. Né? A gente é ensinado com a palavra, com as escrituras é isso, né? Ser semente, ser sal e luz em meio ao mundo. Quanto mais pessoas a gente puder falar do evangelho e partir o pão com elas, orar e louvar, ouvir a palavra juntamente com elas. Então, mais saudável espiritualmente se tornará essa pessoa. A gente tem que ter em mente, mais uma vez, né, ressaltando esse ponto, a gente tem que ter em mente que somos seres imperfeitos. Deus nos criou, a gente carrega o pecado de Adão desde o momento da sua queda, então somos inclinados ao pecado. Através da morte de Jesus na cruz é que hoje a gente tem a, a graça de nos voltarmos a Deus através dos seus ensinamentos, através de cumprir sua palavra. Agora, imagine como que você vai conseguir sozinho ler a palavra de Deus, entendê-la, servi-lo, sem supervisão, sem alguém que lhe diga, lhe dê uma orientação de como você deve proceder no seu relacionamento em casa, com sua esposa, filho, seu relacionamento de trabalho, como você vai se portar com outros membros da igreja agora eu falo da igreja de Cristo, de verdade. Então, assim, você precisa, é necessário para você ter a congregação, ter comunhão com outros irmãos, ter alguém acima de vocês, a gente pode dizer um pastor, presbítero, né? Os diáconos, líderes ali da igreja que vão ter esse trabalho e buscam ter esse trabalho, buscam conhecimento para conseguir orientá-lo, conseguir guiar você a cumprir o seu papel, servir a Deus. Então, se uma igreja composta por várias pessoas, a gente vê aqui que ela consegue ter dificuldades de conseguir servir a Deus, mesmo um ajudando os outros. Imagine você sozinho, querendo servir a Deus, sem ajuda, sem companhia. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu tenho a Deus. Tá, mas Deus ele colocou outras pessoas no mundo para que houvesse essa comunhão e você conseguisse realizar esse propósito de servi-lo de forma conjunta com outras pessoas, tá? Então, essa questão do tempo, né, do local físico é interessante e importante, né? Pode ser a casa de alguém, pode ser até uma célula
está conectada com alguma denominação, os irmãos estão orando, estão lendo a palavra, com o mesmo propósito, né? É interessante isso, o próprio verbo se faz carne e habitou, né? Em outras traduções, o verbo se fez carne e acampou e tabernaculou conosco. Então, e na glória, né? A gente vai ter o templo, né? A gente vai adorar o Senhor juntamente com todos os anjos, toda a família, que a gente tem que ver que a igreja é uma família. Então, aqueles que amam estar com os seus, que buscam, mesmo com as falhas e imperfeições, né? O próprio Senhor ensina a perdoar, a amar até os inimigos. Então, quanto mais da nossa família. Então, esse é o nosso dever enquanto ele não voltar para reunir a todos, de todo mundo e de todas as épocas, os membros da igreja, que a gente busque comungar, né? Estar em comunhão, estar reunidos, adorando e servindo, fazendo a sua vontade, levando a verdade, quanto tiver fôlego nos nossos pulmões, e essas heresias, né, que existem, que a gente possa condenar, e em vez de condenar a igreja por suas falhas, que existem, né, muitas igrejas, não falando a igreja foi pequena, né, igrejas locais, mas a igreja invisível, a igreja Cristo criou a de maiúsculo, né, ela é santa por conta do sangue de Cristo, que a gente possa entender nosso papel diante da eternidade, nosso papel até o Senhor Jesus voltar e nosso papel também depois que ele retornar e unir, né, na Nova Jerusalém. Então, a gente é a igreja aqui, a gente vai continuar sendo igreja, a noiva amada, adorada, santa e adornada, também na glória. Então é isso. É, um dos pontos que eu quero concluir assim para esse tema é que nada mais me parece que os desigrejados querem ser livres para viver a seu bel prazer, pois no momento em que eles buscam sair de congregação é porque eles querem ser cristão ao seu modo. Então, não são tão diferentes quanto algumas igrejas que não vivem o evangelho verdadeiro. E se você saiu de sua igreja porque ela realmente não servia a Deus e você não encontrou outra igreja que, se você identifica que servia a Deus, não se considera um desigrejado. Ore ao Senhor que Ele vai abrir seus olhos para que você consiga isso. Mas se você sair da sua igreja por essas questões, por achar que a igreja não precisa de tempo, por achar que o seu líder não merece que você faça parte da sua igreja, por várias outras questões, mas aquela igreja ela é o máximo bíblica possível. Então, o que você quer realmente é servir a si próprio, não servir a Deus. Pois, pelo que me parece, é um desigrejado que sai da sua igreja por esses pontos, que não seja realmente por uma igreja que não esteja servindo a Deus, mas sim momentaneamente para ir para outra igreja enquanto encontra uma igreja mais bíblica ali. Eu percebo que essa é a ideia, é você não ter alguém para fazer sua correção, ter alguém para lhe cobrar, não ter alguém para exigir o seu tempo de oração, o seu tempo com Deus, o seu tempo de ensino, o momento de estar ali separando o dia para o Senhor. Então, você quer viver a seu bel prazer, eu peço que reflita sobre isso. Essa não é nem um puxão de orelha, é mais uma forma transparente de dizer que você pode estar pecando e esse pecado está bem escondidinho lá no seu coração e você não está percebendo isso, tá? Mas algum ponto? Só isso. Então, pessoal, a gente agradece aí pelo tempo que vocês estiveram conosco. A gente vai encerrando por aqui. Se você discorda de algum ponto, como todos os nossos vídeos a gente vem falando, fique à vontade para comentar aqui, tá? Se tiver alguém para indicar, para conversar conosco também, iremos receber de braços abertos. Seja ele ateu, católico, evangélico, a gente quer discutir essa discussão sem briga, né? Uma discussão saudável sobre vários temas, para que assim a gente consiga chegar à compreensão mais correta e bíblica. Então, é ensinando que a gente aprende, trazendo outras pessoas que têm determinado conhecimento que a gente também vai aprender. Então, com esse nosso trabalho, a gente busca aprender ao máximo ensinar também vocês, tá? Seja com religião ou sem religião, seja um cristão, né?
desigrejado, né? Também pode estar ouvindo, aprendendo, comentando, né? Então, se você conhece alguém que está também decepcionado com muitas instituições aí, com alguns escândalos, coisas que acontecem, né? Notícias sobre a igreja, né? Envie para ele também. Então, a todos, né? Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E a gente está aqui para ensinar e aprender com vocês e crescer para a graça de Deus. Paz de Cristo a todos. Tchau, tchau.